Queridos irmãos, como vão? Saúde e paz, alunos do monte. A gente está chegando aí mais ou menos no meio da subida, quando Jesus começa a entrar em alguns outros aspectos do relacionamento que a gente tem que ter com Deus. E no dia de hoje a lição fala sobre o perigo da ambição material. Como diz o apóstolo Paulo também, né, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quando a gente deixa de entender que tudo pertence a Deus e a gente muda a nossa agenda, a situação fica complicada. Então hoje, quando nós vamos estudar essa lição, e Jesus aqui ensinando aos seus ouvintes, falando sobre o tesouro, sobre riqueza, sobre os olhos, sobre senhorio também, envolvendo coisas. E o que a gente vive cada vez mais nos dias de hoje, infelizmente, nessa sociedade chamada pós-moderna, é a humanização de coisas. E o ser humano muitas vezes vive na dependência disso. Todos nós sabemos, irmãos, que nós vivemos num país pobre. Em desenvolvimento, ele é rico, né, de forma natural, mas é pobre por causa dos muitos governos que a gente tem tido nesse país, de uma corrupção estrutural que, para que todos nós possamos ir além na nossa vida financeira, material, a gente tem que lutar muito. Desde estudar até conquistar a casa própria, um veículo, fazer alguma viagem, pagar todas as contas em dia, e não é fácil. A gente sabe que o nosso país também ele é um país de injustiças sociais graves. Os números têm saído aí a cada pesquisa do IBGE. Essa semana saiu uma que você deve ter visto aí, mais de 50% dos adultos do Brasil não terminaram o ensino médio. E a gente sabe que quanto menos formação acadêmica a gente tem, menos recursos, mais dificuldade. Mas a gente pode pensar assim, puxa vida, Jesus está falando num cenário que tinha muito menos cultura do que nós, sem dúvida. Independente do contexto que a gente esteja cultural, nós podemos ser pessoas materialistas. Nós podemos idolatrar coisas em vez de pessoas. Pode ser um carro velho que vale 10 mil reais, ou pode ser um carro que vale 100 mil. Pode ser uma simples casa num lugar da periferia pobre, ou pode ser uma grande mansão. Pode ser uma roupa que não tem nenhuma marca, ou essas de marca, ou qualquer outra coisa. A ambição material envolve também poder, né, prestígio, fama, e a pessoa vai se corrompendo nessa caminhada. Existe um aspecto positivo da ambição, que é o desejo de você ir além, que é diferente de ganância. Mas às vezes parece que as duas palavras se misturam e a gente confunde alguns conceitos. Então, você ter uma ambição para melhorar de vida não é pecado, desde que você respeite esse caminhar. Desde que você não use daquele artifício do que os fins justificam os meios. A pessoa que é gananciosa, ela já faz de forma totalmente equivocada. Ela é corrupta, ela dá jeitinhos ali, ela é desonesta, ela cobiça, e aí destrói tudo. Quando Acã, né, lá no Antigo Testamento, cobiçou a capa, o ouro e a prata, lá, lembra? Eu sempre gosto de usar esse exemplo na questão de Jericó. Ele desobedeceu ao Senhor e todo o povo pagou. Então Jesus está orientando o seu povo naquela época para que tomasse cuidado com essas coisas. O texto de hoje é Mateus 6, 19 a 24. Se você leu, se você estudou, você está aí antenado aí direitinho no que a gente vai falar. Se não, acompanha aí na tela. Diz assim a partir do versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nenhuma
nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que é em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E aí, gente, a gente vê Jesus aqui falando agora sobre administração dos recursos. A gente precisa pontuar, irmãos, que no nosso caminhar, mais do que nunca hoje, eu sempre falo de um tripé, ou de uma trindade maligna, que é o capitalismo, o materialismo e o consumismo. Eles fazem parte da vida da gente, e hoje mais do que nunca. E quando a gente vai ver, a gente está fazendo tudo para ter coisas. E tem um custo tudo isso. Não existe na Bíblia nenhum momento em que você melhorar de vida, ou você ser rico, mas ser rico no Brasil é um negócio difícil. O máximo que a gente consegue, quem sai da pobreza, é chegar na classe média. Mas como eu falei, tanto na pobreza como na classe média ou na riqueza, tudo é a forma como você faz as coisas. Então, quando a gente acha que o fim da nossa vida é conquistar coisas, a gente pode deixar um rastro bem difícil no meio do caminho, diante do nosso relacionamento com Deus acima de tudo, e com as pessoas que Deus colocou à nossa volta para a gente cuidar. Então, o autor fala aqui sobre os princípios básicos na sua sequência, que Deus está sempre em primeiro lugar e coisas vão ser sempre coisas, que aquilo que Deus vê em secreto, não é isso? E tem aquilo que é público e notável na nossa vida. Ele é sobre as questões que nós devemos considerar, que é a vida espiritual, nosso contexto religioso, e em segundo plano está o material e secular. Mas a gente sabe que é difícil, como ele diz aqui, você desassociar uma coisa com a outra. Tem gente que fala do santo e do profano, daquilo que é sagrado, aquilo que é secular. Mas tudo é de Deus. Se eu e você temos uma vocação e trabalhamos, foi Deus quem deu. Independente da formação acadêmica que cada um de nós tenha, ou a função que a gente exerça, toda essa capacitação é de Deus. Agora, nós sofremos uma influência mais do que nunca no ambiente de você ter sucesso, conquistar as coisas, e isso tem um custo. Só que na lição que vem, no finalzinho do capítulo 6, Jesus vai falar sobre ansiedade, ele vai citar as aves, as flores, que muitas vezes nós ficamos ansiosos em conquistar coisas, mas deixamos de buscar o reino em primeiro lugar. Tudo é de Deus, o princípio da mordomia que a gente administra. A gente sabe que uns vão administrar mais coisas e outros vão administrar menos coisas, por N motivos. Tem gente que gosta de trabalhar mais, tem gente que gosta de trabalhar menos, tem gente que fica satisfeita com menos, tem gente que quer um pouco mais. Como eu falei, e a Bíblia diz, nada disso é errado. A gente só precisa saber fazer as coisas e lembrando, irmãos, que tudo é para glorificar o nome de Deus. Quando a gente pensa na ambição, ela pode ser uma ambição ética, dentro da moralidade, dentro da honestidade, sem gerar sofrimento para as pessoas e para nós mesmos. A gente sabe que se nós fizermos do trabalho um ídolo e adorarmos ele, isso vai gerar prejuízo. Se você achar que um carro, que uma casa, que uma joia, que uma roupa é mais importante que as pessoas, você poderá ter essas coisas à sua volta e não ter gente ao seu lado. Jesus está falando disso. Quando ele fala aqui de tesouro, foco e submissão, nós precisamos viver dentro dessa perspectiva. As necessidades que nós temos, irmãos, Deus vai sempre suprindo na nossa caminhada. Cada um de nós tem um contexto de vida, de família, mas não tenho dúvida que 95% da sociedade brasileira é pobre.
vem da pobreza, vem de famílias simples, desde o contexto do mundo rural, como também da questão acadêmica. Então, as pessoas que têm a riqueza nesse país, ou que hoje estão num ambiente diferente, ele é muito pequeno. Para dizer a verdade, o percentual é de 1%. Então, a gente vive essa luta para sobreviver. Mas até mesmo no ambiente de pobreza, de classe média, a gente precisa tomar cuidado para que a gente não peque. E aí percamos o princípio das coisas. A questão de acumulação de bens na terra, a gente sabe, irmãos, o que Jesus está dizendo e a mensagem que ele vem trazer, que nós somos peregrinos, não acumuleis tesouros na terra, porque ele pode ser destruído. A ferrugem, o que a ferrugem faz? É um processo de oxidação no metal e ele apodrece, ele fica fraco. É uma roupa que ela vai, com o tempo, poer, né? Ela vai ficar enfraquecida, ela pode rasgar. É uma parede que ela vai deteriorar, de repente, com um mofo na casa. E assim, tantas outras coisas. O veículo que, de repente, você tem, ele amassa. Ó. Então, ele está falando daquilo que é corrompível. Não no sentido de corrupção, que a gente sabe de desonestidade, mas daquilo que se deteriora. Assim como o nosso corpo também está no processo de ser corrompido pela idade. Não é isso? A gente vê as rugas, aquilo que eu sempre falo, ó, aqui ó, barba branca, a coluna já não é mais a mesma, a gente não tem a mesma força, tem que usar óculos. Então Jesus está falando também disso. Mas muitas vezes as pessoas ficam acumulando coisas onde o ladrão rouba. Eu tenho certeza que você já teve alguma coisa roubada por alguém. Eu já tive várias coisas, tanto de ladrões mesmos, como de outras pessoas que muitas vezes te lesa em algumas circunstâncias. Todos nós passamos por isso. Então Jesus está dizendo, ó, isso é efêmero, e não perca o seu tempo nisso, não invista suas forças nisso. A gente vai trabalhar, a gente vai estudar, conquistar, mas isso vai vir naturalmente no decorrer da nossa vida. E aí, quando nós mantemos o foco no Senhor, quando nós temos submissão, a gente, como ele diz aqui, não vai ficar alienado a esse tesouro. O nosso coração não vai estar ali. Então, como ele está ensinando tudo ao seu povo, ele está aqui num processo que ele falou de oração, na prática da justiça, não é isso? Na aula passada eu falei sobre a oração dominical, ou a oração que Jesus nos ensina, da vontade de Deus assim na terra como nos céus. Precisamos entender que muitas vezes, se ficarmos presos à terra, ou tudo que a gente pode conquistar, a gente deixa de desfrutar aquilo que Deus quer nos dar de uma forma especial. Então, nosso investimento, irmãos, é na eternidade. A gente sabe que Deus nos dá as coisas para cuidar e administrar, mas ela tem sempre um motivo, e eu sempre prego sobre isso. A prosperidade que eu e você possamos ter, em todos os níveis, ela só tem um sentido se for partilhar. Conhecimento, saúde, patrimônio, recurso financeiro, não é simplesmente para a gente acumular e nos acharmos melhores do que os outros ou termos um olhar diferente das pessoas. No Salmo 119, versículo 18, diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, quando eu e você, no relacionamento com Jesus, vamos entendendo qual é a nossa missão na terra, o reino que eu sempre falo, né, que é o que Jesus veio instalar na terra e está aí há 2000 anos, ele vai além. Como eu tenho falado para vocês e falei na última aula, ou no sermão, já não lembro, a pandemia não está gerando prejuízo nenhum no reino de Deus. Por quê? Porque ele não é daqui, ele é espiritual. Ele pode até matar algum dos eleitos de Deus na terra, o vírus, mas essas pessoas, o tesouro dela está onde? Lá na eternidade. E aquilo que Jó vai falar, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Eu não trouxe nada para essa vida e não vamos levar nada. E quando sair, vamos levar nada.
A gente sabe que esses ensinamentos são maravilhosos, mas muitas vezes eu e você falhamos nisso. Por quê? Porque ter coisas nos dá a sensação de poder. Desde de ter o alimento de fartura na sua mesa, e se você não souber comer adequadamente, você pode estar comendo errado. Como obter determinadas coisas para você achar que está no patamar mais alto. Então Jesus está fazendo esse alerta aos seus ouvintes para que as nossas escolhas sejam escolhas corretas. E aí, irmãos, é o servir ao Senhor diante da nossa submissão. Então, os seus recursos aí, o bem material que você tem, a casa que você tem, o veículo que você tem, o conhecimento que você tem, tudo é para servir o Senhor. E as pessoas que estão à volta, o nosso próximo. Ele vai fazer aqui, não queira ser rico. Ele vai fazer aqui uma enquete. Olha, aqui ele vai dizer assim, se for para você ficar com a prioridade equivocada e esquecer das pessoas que estão à sua volta. Se você vai viver o caminho da insensatez, buscando necessidades fúteis. Se você vai se sentir tão importante, né, que você não vai considerar as necessidades que estão à sua volta, né? Você vai achar-se melhor. Outra coisa, a percepção do valor da riqueza pode te fazer desequilibrar nos valores principais da vida. E se você ficar tão preocupado em querer ser rico e melhorar de vida, caiu a Bíblia aqui no chão, impossibilita você de ter um tesouro no céu. Ela pode vir trazer cegueira e fixar a sua atenção somente nas conquistas da terra. Pode te fascinar, te encantar e te levar à idolatria. Jesus vai falar isso lá na frente. E aí você pode se tornar um insensível às necessidades das pessoas e pouco se preocupar com as injustiças sociais. Qual é a tendência que a gente tem? A tendência que a gente tem muitas vezes, irmãos, é de que quando nós temos uma escassez, a gente luta muito para que essa escassez seja sanada. Mas muitas vezes, quando ela já é sanada e você já começa a ficar um bom tempo nela, você já começa a ficar meio insensível às necessidades das pessoas. É isso que Jesus está dizendo também. E aí, as injustiças sociais, elas são frutos disso. Enquanto uns acumulam e visam lucro, outros ficam sem. A gente sabe que muitos camaradas, pessoas, empresas que ficaram ricas, ficaram lesando pessoas, sonegando impostos. Quem diria aí o Ricardo Eletro, que fazia umas propagandas tão bacanas, vinha lá de baixo da pobreza, assim, e foi preso na semana passada, porque ele tinha um esquema, juntamente com a filha dele, de sonegar 400 milhões de reais em impostos, avareza. Só que ele achou que em algum momento ele não ia ser pego. Ele já tinha então vendido a empresa para um grupo econômico, mas vivemos num tempo que, com a tecnologia que tem ajudado muito, muitos corruptos estão indo para a cadeia. Aleluia por isso. Né? Se você tem as coisas para se exibir, molecada, vamos pensar aí, você que é adolescente jovem que está me assistindo aqui, vou comprar o tênis tal para chegar na escola e arrebentar tirando onda. A gente sabe que existem essas coisas, mas essa motivação está completamente errada. Eu vou comprar o carro ou a moto tal para poder meus amigos escutarem o ronco do motor, ou eu vou comprar a joia porque eu vou no casamento e todos ficarão observando. Irmãos, tudo isso é algo fútil. E, irmãos, as pessoas podem se tornar pessoas completamente fora do padrão ou sem noção que a gente conhece. Esse tipo de gente está no reino de Deus? Não está, irmãos. Porque aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, aquele que recebe o Espírito Santo e é dirigido por ele entende esse propósito. E não importa a classe social que a pessoa pertence. Você vai encontrar gente humilde na classe A, na classe B e na classe C. Você vai encontrar gente altiva na classe C, na classe B e na classe A. Não tenha dúvida disso. Mas isso acontece só no mundo. Acontece nas nossas igrejas? De forma nenhuma, né? Só para a gente descontrair aqui. Irmãos, nós não podemos em nenhum momento
nos envergonharmos ou não nos esforçarmos para conquistar determinadas coisas. Não é pecado, como eu falei, mas ela precisa ter esse propósito. E o propósito é que a gente entenda que o bem material ele é um meio, ele não é um fim. Você que está ainda jovem, adulto, está na meia-idade, alguma coisa assim, e esteja numa busca incessante para conquistar coisas, e isso pode adoecer, isso pode afastar as pessoas, isso pode fazer com que deixemos de investir no reino de Deus. Você sabe disso, que tem um monte de gente dentro da igreja que é avarento. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja que não contribuem com um tostão para que a igreja cumpra a sua missão. E às vezes gosta de falar demais. Mas isso não tem lá na PIB de Cascadura, é só nas outras igrejas. Não é isso? O fato da pessoa não ser fiel no sustento financeiro da igreja já é uma forma de demonstração de que ela não tem o seu tesouro na igreja. O seu coração não está na igreja. E nós somos a igreja e nós temos uma missão. Não é verdade? Quando nós lutamos e nos esforçamos por esses objetivos, é para abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Irmãos, trabalharmos para termos um futuro tranquilo, nenhum problema com isso. A Bíblia fala das formigas que são previdentes. A Bíblia fala sobre tempo de plantar, sobre tempo de colher. Quando você paga a sua aposentadoria, você faz uma previdência privada. Tem algumas pessoas que às vezes ficam no lado oposto. Não sei se por preguiça ou achar que não tem que se preocupar com isso, que às vezes chegam numa fase da sua vida, que aí é a velhice, não é? Numa situação complicada, que às vezes falta o básico para isso. Isso tem a ver com a desobediência da palavra do Senhor também, porque a Bíblia nos ensina a saber guardar de forma a ser um suprimento no futuro. Lembra de José? 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Vacas gordas guardou o dinheiro para um momento de dificuldade lá na frente. Isso, ele não é pecado você fazer isso. É você administrar a sua vida, os recursos. Você ter melhoria material para você desfrutar com as pessoas. Aí, esposa, marido, filhos, netos. Isso é muito bom. Amigos. Deus te deu uma casa de praia? Puxa vida, glória a Deus, convida a gente. Casa de praia só tem sentido com ela cheia, não é isso? Aí você compartilha a bênção. E todas as outras coisas. Você vai viajar, dá para levar alguém com você que nunca viajou? Faça isso. Convida alguém para almoçar, jantar, o que seja. E aí você vai ter sempre pessoas perto de você, você vai estar sempre abençoando, porque Deus nos ensina a fazer isso. Quando nós pensamos, irmãos, em buscarmos mais coisas para o nosso viver, nós podemos caminhar de forma espiritual em todo o tempo. Agora, como eu falei no início, a ganância faz com que a pessoa entre na corrupção, que ela perca os seus escrúpulos muitas vezes, ela se torne uma pessoa cobiçosa, ela se torne uma pessoa utilitarista, coage as pessoas. Vamos pensar no mundo corporativo. A pessoa entra numa empresa, ela tem a ambição, que se possível, de chegar até lá em cima para ser um diretor dessa empresa. Aí ela vai trabalhando normalmente, uma ambição saudável. Quando a pessoa é gananciosa, ela vai querer chegar lá puxando o tapete dos outros. Dando um jeitinho aqui, prejudicando o colega, tendo inveja. Pode chegar lá? Até pode, mas não fica lá por muito tempo. Se você já tem um bom tempo de vida, já tem mais de 50 anos pelo menos, você já viu muito desses ciclos de gente que está aqui hoje e amanhã não está. Vive numa montanha russa de várias situações que envolve esse tipo de prática. Então a gente precisa, irmãos, manter o foco naquilo que o Senhor nos ensinou. Ele vai falar aqui, se os seus olhos são bons, você vai iluminar o corpo, você vai ver o melhor nas pessoas. Se os seus olhos forem maus, você vai estar em trevas, não vai ter luz em você. Então, quando o apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, que ele fala da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida,
né, o desejo, eles são inimigos nossos, que destroem o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, que os nossos olhos sejam olhos que iluminam, que a gente possa ver o melhor das pessoas, a gente possa ver o melhor nas situações e o melhor nas coisas também. Jesus está aqui num bloco ensinando isso para a gente. Então, precisamos, como instrumentos de Deus, estudar, empreender, trabalhar, queridos, mas não simplesmente também para obter um recurso material. Você que está trabalhando, você só trabalha pelo salário? Ou você faz com alegria a missão que Deus te deu? Ah, sua profissão é motorista, sua profissão é enfermeira. Ah, você cozinha, você é professor. Ah, você é um funcionário público. O que nos motiva? Isso tem a ver também. Porque a gente só trabalha para ter o salário no final do mês, você trabalha com tristeza. E como eu falei no início também, todas as habilidades e talentos que nós temos foi dados por Deus porque o mundo precisa. A pandemia está mostrando aí, irmãos, mais do que nunca, os trabalhadores essenciais. Viram aí, nesses 5 meses praticamente, nós não ficamos sem luz, não ficamos sem água, não ficamos sem alimento nenhum. Aqueles trabalhos todos, alguns trabalhos foram para home office, alguns foram suspensos. A gente sabe que pessoas sofreram em determinados setores, mas essa pandemia também vem ensinar algumas coisas de que a gente pode viver com menos, que a gente pode ajudar o outro, a solidariedade aflorou nesse país mais do que nunca. Então, quando eu entendo que o meu trabalho é a minha vocação, eu vou servir sempre a Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Efésios, que nós, sendo trabalhadores, trabalhamos para Deus e não simplesmente para o nosso chefe ou o nosso patrão ver. Não é isso? Quando nós mantemos o foco, precisamos estudar a palavra de Deus a cada dia e sabendo que tem limites nessa administração, para que tudo que a gente faça tenha uma boa estrutura. É preciso entender também que na Bíblia nós encontramos pessoas que eram abastadas, que eram ricas e que eram justas. Abraão era um deles, que foi se tornando rico, mas tinha um sobrinho ao lado, tinha os servos. José do Egito é o grande exemplo, irmãos, de pobreza e riqueza. Porque José do Egito ele era escravo no Egito, mas se tornou o homem mais rico lá depois do faraó, diante daquilo que Deus fez com ele lá. Eu citei aqui, né, as vacas gordas e magras, que foi a partir disso que ele se tornou o administrador do Egito. E ele usou a riqueza dele para abençoar quem? A família. Então nós encontramos isso. José de Arimateia, Nicodemos, no tempo de Jesus. José de Arimateia foi fazer o quê, irmãos, com a riqueza dele? Ele nunca imaginou que ele ia comprar um túmulo e que nele ia ser sepultado temporariamente, bem rapidinho, Jesus Cristo, o Messias. Não é isso? Mas foi lá naquele sepulcro pertencente a ele. E era só as pessoas ricas que tinham esses sepulcros. E é interessante que Jesus, que é o Deus Criador encarnado, mais rico de todos nós, ele viveu na terra com tudo emprestado. Burrinho emprestado, túmulo emprestado, ficava na casa das pessoas. Quando nasceu num curral que era dos outros. É interessante isso, né? Mas ele é o verdadeiro jovem rico daquele evento que eu já preguei sobre isso, né? Que se deu acima de qualquer coisa. Meus irmãos, dinheiro, bens e conhecimento tem que servir o reino. Vale ressaltar também que a preguiça é pecado. E aí, você é preguiçoso? Tem gente que é. Tem gente que, se puder, não trabalha. Não faz nada mesmo. Eu conheço algumas pessoas e, como a gente diz assim, ele torce para o mundo terminar em barranco para ele morrer encostado. Então, a preguiça pode ser um impedimento e pode se tornar pecado. Porque dentro da missão que a gente tem de servir, a gente pode estar deixando de fazer alguma coisa a mais no reino ou na sociedade que vai abençoar outras pessoas. Então, se você trabalha e tem 8 horas de trabalho, se você nessas 8 horas não trabalhar adequadamente, você pode prejudicar o turno do seu amigo que vem depois, você pode prejudicar a produção de uma empresa. Então, eu precisava pontuar isso também aqui para a gente entender o quanto é importante o trabalho também. Irmãos,
A corrupção que está à nossa volta, ela pode, que está no nosso coração, ela pode nos fazer agir de forma errada em relação à mordomia. A mordomia é a doutrina cristã que ensina que tudo pertence a Deus. E eu e você vamos prestar conta dessas coisas também. A nossa vida, irmãos, é um prestar contas. Então hoje vale a pena você refletir. Como é que eu estou administrando os recursos que Deus me deu? Estou corretamente cuidando das coisas, já que a gente está falando de coisas, para servir e abençoar as pessoas? Vale a pena pensar no dia de hoje. Nessa nossa atitude a cada dia, se nós tivermos uma mente materialista, a gente vai pensar só nisso. Jesus vai terminar esse pedacinho falando sobre 2 senhores. A gente sabe que se a gente tiver 2 senhores, a gente vai sempre desagradar um. Uma vida ambígua. Não é? Se nós quisermos fazermos 2 coisas ao mesmo tempo, nós nunca faremos 100% essas coisas ao mesmo tempo. E aqui Jesus é a primeira vez que ele vai citar, não aqui, mas ele vai citar em outro texto, Mamon. Mamon era uma divindade adorada, era o deus da riqueza. Então, você vai desagradar um ou vai agradar outro. E ele diz que é impossível servir a Deus e as riquezas. E é uma coisa meio doida, porque Deus é dono de tudo. Aí você está idolatricamente tirando a glória de Deus e botando nas coisas. Jesus, que era dono de tudo e ensinava o viver de forma sábia e com o seu exemplo, vai mostrar isso para as pessoas. E aí, irmãos, diante da nossa missão aqui na Terra, o nosso tesouro é o céu. O nosso tesouro é a eternidade. Use os recursos que Deus te deu para cumprir a missão da igreja. A gente sustenta projetos missionários para que outras pessoas conheçam o tesouro do céu. A gente investe em projetos sociais para suprir necessidade de pessoas por N motivos. A gente investe em órfãos e viúvas, em pessoas abandonadas, moradores de rua. A gente investe em vidas, irmãos, porque essa é uma ordem do Senhor. A gente investe no familiar também. Às vezes na sua família tem alguém com menos recursos, mais necessitado, se Deus te deu. E se você ainda não tem tantos recursos para ajudar as pessoas, e você ainda é ajudado, agradeça a Deus, porque Deus usa as pessoas que estão à sua volta para te ajudar. E aí você vai aprendendo tudo isso, e lá na frente, nos ciclos da nossa vida, você pode ser instrumento de bênção para outras pessoas. A gente só precisa aprender e aprender com Jesus em todo o tempo. E aí, quem é o teu Senhor? É o dinheiro? É a fama? É o patrimônio? Ou é Deus? Ou é Jesus? Você está vivendo a ética aí desse mundo capitalista, né, consumista? Ou você está servindo a ética do reino? Um reino que eu sempre falo que é o quê? De justiça, de paz e de alegria. Essa pandemia, irmãos, e espero que as pessoas aprendam muitas coisas com ela. Esse ano, ele tem o chamado de ano sabático, né? 2020 foi o ano, está sendo o ano que o planeta está parando de alguma forma, de que muita coisa talvez esteja sendo revista por muitas pessoas, prioridades em nossas vidas, e nós como igreja também, tanto de forma individual como de forma comunitária. Precisamos ver que a gente pode viver com uma vida mais simples, com menos coisas, a gente pode ajudar mais pessoas. Eu tenho falado isso para vocês, nunca vimos tanto movimento de solidariedade, doação, tanto dinheiro no bolso de tanta gente que estava ali guardado por algum motivo, mas que de alguma forma o coronavírus liberou aí tanta coisa maravilhosa na vida das pessoas. Meus queridos, que eu e você ambicionemos viver mais, termos mais coisas, mais conhecimento, mais alegria, mais tudo. A ambição, como eu falei, nos moldes da administração eclesiástica, administração cristã não é pecado. Eu acho que a maior ambição do mundo hoje qual é? A vacina contra o coronavírus.
Tivemos aí, né, nessa semana aí, novas notícias de que lá em Oxford, na Inglaterra, o trabalho da construção da vacina está bem acelerado. Talvez agora em setembro já comece a fabricar a vacina para ser testada em 50 mil pessoas. E aí acreditamos aí que até o final do ano coisas novas possam vir. Hoje é uma missão que não é pecaminosa. É uma missão que gera vida. E a nossa oração todos os dias é para que Deus dê inteligência a essas pessoas desse setor de saúde, para que elas possam descobrir essa vacina. Querido irmão, querida irmã, não deixe que nada domine você. Coisa nenhuma domine você. É perigo? É perigo. Que o Espírito Santo conduza você, controle você, te dê equilíbrio e você seja um bom administrador das coisas de Deus e abençoe o maior número de pessoas que tiver à sua volta. Amém? Deus te abençoe nesse sábado e, permitindo Deus, amanhã, domingo, a gente se vê e vamos celebrar a nossa fé. Vamos juntos e estudando, aprendendo e colocando em prática tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensina no monte, no vale, em todas as gerações, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele e possamos cumprir nossa missão na terra. Amém? Se Deus permitir, brevemente a gente se vê novamente. Fique na paz e até lá.